Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aí, Dorival Júnior vai mesmo para o Corinthians ou vem para o São Paulo Futebol Clube? Tem uma atualização aí bastante interessante, top para falar sobre essa pegada aí do Dorival Júnior. E aliás, você tá sabendo que o São Paulo ficou sem centroavante ali titular na contusão do Caleri. E o que tá impactando nisso aí? É que o São Paulo teve um monte de jogadores oferecidos, centroavantes oferecidos para chegar no tricolor de graça. Teve cara ex-Real Madrid, teve, por exemplo, um boato aí sobre Balotelli e tem agora também até mesmo o Diego Costa. E aí nós temos que dar uma... Nós temos que trocar uma ideia e defender o São Paulo desse tipo de situação, na verdade não? Aliás, eu quero te atualizar sobre o caso também do Brenner, que também tá pipocando, esse aqui o Brenner tá pipocando mesmo. O André Silva saiu em defesa de si próprio, sabe, depois do episódio. Luciano, Alan Franco e André Silva, ele saiu em defesa de si próprio e também do São Paulo. Um discurso bastante interessante, um discurso bastante... comprável, diria assim, dá pra comprar esse discurso aí, mas será que o André Silva tá nessa pegada toda aí, de boa intenção e tal? Vamos trocar uma ideia. E o Zubeldia, cai ou não cai? Cai amanhã ou não cai? Teve aí gente falando coisas que sim e outros já cravando que não. Eu sei que o vídeo está bastante interessante. Então, ó, vem comigo aí, vamos juntos. Chega nesse likeão aí, posso contar contigo no likeão? E se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Conto contigo aí, pô. Já vamos chegar em 40 mil inscritos aqui nesse canal aqui, é meu canal de fazer notícias de dia, tá top, hein? Tô orgulhoso e feliz demais com vocês que estão comigo aqui. Vamos São Paulo, né? Hoje tem a rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele tá... numa situação assim de beirando a zona de rebaixamento, 4 pontos em 4 jogos, ou seja, o time que mais empata desde Noé, lembra do Noé? Noé bíblico, Noé. Acho que desde Noé é o time que mais empata na história. E vamos lá, né? Nesse fim de semana de Páscoa, aí o São Paulo tem que ganhar. A tarefa não é das mais difíceis, é ganhar do Santos no Morumbi. Então você fala, mas peraí, é o Santos. Tá, mas é o Santos irreconhecível. É um Santos bem modificado e com novo técnico, né? Eles não conseguiram o novo técnico, demitiram o Pedro Caixinha. E o Santos, ele, por exemplo, tá sem Neymar. Então será que o Santos é essa pegada toda aí? Pô, o Santos! O São Paulo tem que ganhar, cara. O São Paulo tem alguns desfalques importantíssimos, como é o caso de Lucas Moura e Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia e agora o Caleri. Deve ter mais algum que eu tô esquecendo. Mas agora chega o Caleri aqui que vem como um desfalque importantíssimo também pra centroavante. Você fala assim, mas Ju, o Caleri machucar, pode abrir espaço pro André Silva, que vinha melhor que ele, tecnicamente, e pro próprio Rian Francisco? Pode e deve abrir espaço. Porém, não dá também pra chegar aqui e afirmar que o Caleri machucar foi legal, pô, não vai fazer falta. Não dá. Ele estava numa fase péssima, tropeçando na bola, totalmente pesado, esquisito, sem movimentação, estava. Mas também é o seguinte, 2 golzinhos em 2 jogos, para recuperar a fase, tá aí o Ferreirinha que não me deixa mentir. O Ferreirinha rapidinho ele consegue recuperar a sua grande forma, uma forma que não se via no Grêmio também, hein? Vamos lá, o Ferreirinha artilheiro e assistente não era um Ferreirinha tão comum assim no Grêmio, a gente nunca via ele no banco, entrando, né, rabiscando, parecia um cara bem habilidoso, mas é um rabiscador. Agora o Ferreirinha artilheiro, nós só fomos conhecer no Paulista de 2024 com o Thiago Carpini. E aí quando nós conhecemos aquele Ferreirinha artilheiraço, ele se machucou. E agora ele voltou a ser o Ferreirinha artilheiraço. Então a coisa ficou boa pro nosso lado, e eu tô feliz da vida com esse Ferreirinha aí. E aí é o seguinte, o São Paulo ele tem agora a chance de colocar o André Silva e também pode colocar o Rian Francisco. O Rian seria o nome ideal. Até quando tiver Libertadores e Copa do Brasil no meio da semana, você poupa o André e coloca o Rian Francisco como um centroavante titular. O Zubeldia, ele tem essa relutância enorme de colocar o próprio Rian Francisco, né? Para não falar que ele tem relutância para colocar todos da base, ou com o Rian Francisco a coisa tá muito pesada. E aí tem gente já falando que o Rian pode ir embora do São Paulo, tem gente falando que ele fica, alguns outros colocam o São Paulo recebendo 500 ofertas aí de centroavantes. O que tem pra hoje? O André Silva é titular e o Rian ele é efetivado ao reserva direto, podendo o Zubeldia nas suas andanças aí pelo mundo, esse andarilho do mundo aí de times como
como que chama lá? O Barcelona de Guayaquil, como também o Lanús, né? LDU, essas andanças dele aí, ele aprendeu muito. Então, não colocar o Rian Francisco agora é muito normal dele. Talvez ele improvisar ali na frente um Luciano de centroavante, né? Jogar sem camisa 9, só tentando propor contra-ataque. Tudo isso nós podemos esperar. Vamos torcer pro Rian agora finalmente despontar, né? E nessa dele despontar, o André Silva veio se defender. Ele falou assim: meu amigo, seguinte, cara. Depois daquela briga lá que teve com o Luciano, que ele quase se pega ali com o Alan Franco, defendendo o Alan Franco. Ele vem naquele discursinho de que time que quer ganhar tem que se cobrar. Quando o resultado não chega, tem que se cobrar e coisa e tal. E que eles estavam cobrando uma melhora em campo. E eu vou torcer, sinceramente, pra ser isso mesmo. O Luciano não me pareceu um cara assim ridículo com o Alan Franco. Ele me parece ridículo em campo. O Alan Franco foi cobrar dele, mas ele não foi aquele cara dono do time, chegar pro Alan Franco, quem você pensa que é? Eu que faço gol. Ele não fez nada disso. Ele ficou na boa, explicou: ô, para, irmão, tô correndo aqui, eu fiz assim. Tava se explicando ali, se defendendo. Acho que o Luciano não fez nada demais, então, nesse episódio com o Alan Franco. Já tô cansado do Luciano? Tô. Mas nesse episódio com o Alan Franco, ele não fez nada. O André Silva levanta e fica bravo com o Alan Franco, e ali o ânimo vai se exagerando, vai perdendo ali a mão, o controle. E aí eles chegam a bater o peito com peito, testa com testa, e aí, o que foi? E fica um São Paulo perdendo aqui fora, né? Você fala, caramba, é elenco rachado? Acho que não é. A grande maioria foi ali pra separar. O Alan Franco estava descontrolado, o que pode ser um caso isolado, e o André Silva realmente ele vem para separar o Luciano, que já não estava provocando o Alan Franco, não estava peitando, carteirando, nada. E o André Silva vem pra separar, o Alan Franco vai saber o que ele falou também, pode ter pego pesado com o André Silva, e os caras tretaram, acho que isso já miou, tá? Vou dizer pra vocês o seguinte, não duvido nada no jogo contra o Santos, se o Alan Franco faz um gol, ou o André Silva, ou o Luciano, os três se abraçando ali, não duvido nada. E é isso que eu espero. Um time que tem elenco rachado, ele cai. Ele cai pra segunda divisão. Gostar do Luciano ou não é outra coisa. Gostar do Zubeldia ou não é outra coisa. O São Paulo cair é impensável. É impossível pensar nisso e aceitar. Então, eu nunca achei que o São Paulo pudesse cair. Agora, com o Zubeldia que não ganha um jogo e o São Paulo brigando internamente, os jogadores discutindo, é um caminho pra cair. Então isso tem que acabar hoje. No jogo contra o Santos, isso tem que ter acabado já. Não pode ter racha de elenco. Se cobrar, pode. Agora, rachar o elenco não pode, que isso é o começo do fim. Já temos um problema gigantesco com diretoria, algumas politicagens que tem por aí. Tem torcedor, por exemplo, que não cobra certas coisas do São Paulo, porque acha que tem que apoiar agora, trocar de técnico agora não, trocar de técnico não, sempre trocamos. Nem sempre, né? Quando trocamos de técnico, realmente, por lá o Rogério Ceni, Carpini, Diniz, o Beldia, não adianta nada. Aí a culpa nunca vai ser do técnico. Mas quando você coloca um técnico vencedor, como é o caso de Muricy Ramalho, como é o caso de Dorival Júnior, aí sim você consegue ser campeão. Então não é que o técnico tem culpa sozinho. Rogério, Diniz, Zubeldia, Carpini, Sérgio Baresi. Não é não, concordo. O técnico não é o maior culpado. Agora, quando você coloca um técnico vencedor, ele vai lá e ganha. É isso que tem que fazer. Então não é pra trocar de técnico? Não. Quando você tiver um Dorival, um Cuca, um Tite, um Luxemburgo, qualquer cara aí que seja ganhador e esteja ganhando, você não troca. Agora, quando o cara já não é ganhador, aí você precisa pensar direitinho. Por falar em Dorival, tá sabendo já do Dorival? Chega aí então. Um cafezão nesse copo aqui, ó, pra molhar as palavras, tá? Meus amigos, o Dorival Júnior ele estaria fechado com o Corinthians. Foi uma matéria que surgiu na placa. Eu ia falar revista Placar, né? Que ano? Acordei aqui em 2001 e a revista Placar, né? Sei lá o que eles são hoje. Mas eu vi o portal, vou chamar de portal, rede social, internet, da Placar. Lembra da revista Placar? Agora é internet Placar. E a Placar colocou que o Dorival Júnior estava tudo certo com o Corinthians. Isso veio da Placar lá. Depois disso, acabou, né? A Placar colocou. Eu lembro da Placar, a antiga, lendária Placar. Pô, era famosa. Colocou ali que fechou o Dorival, você fala, bom, isso é notícia, tá cravado pela Placar, vamos tratar o Dorival como um cara do Corinthians.
Foram passando os dias e os setoristas do São Paulo começam: opa, não é assim não tô sabendo de nada. Respeito todas as fontes, a Placar inclusive, mas não tô, eu tenho outra informação. Acabou que o Dorival era para ter sido anunciado ontem, na sexta-feira. Sexta-feira da Paixão, né? E acabou que ele não foi nada anunciado. E hoje o que surge é que o Dorival estaria pensando. O Corinthians de fato procurou o Dorival, de fato ele quis levar o Dorival e o Dorival estaria pensando. Há quem diga também que o Dorival está esperando o jogo de amanhã do São Paulo com o Santos para ver se o Zubeldia vai ser demitido. E se ele for, ele vem para o São Paulo Futebol Clube. Isso aqui, vir para o São Paulo, não é tão simples, né? Porque assim, se você imaginar um Juvenal Juvencio, presidente, o Dorival desempregado já estaria aqui, já era nosso. O grande problema é que você não tá lidando com o Juvenal Juvencio, um cara prático. Você tá lidando com o Júlio Casares e com o Belmonte, que você não sabe o que esperar desses caras. Você não sabe se eles querem montar um time velho ou um time novo. Você não sabe se eles mandaram os caras embora aí, muitos meias, todos os caras, 18 saídas tivemos, pra usar a base, ou se eles não estão preocupados mesmo em usar a base pra manter o Zubeldia. Sabe, manter o Zubeldia não precisa usar a base. Você parou pra pensar nisso? Ah, eu vou mandar o Nestor embora, Michel Araújo, Galopo, Eric, vai todo mundo embora, vai, Garrato, vai mandando. Quando você manda todos embora, você tem que usar a base. Aí eles seguram o técnico Zubeldia que não usa a base e fica desmantelando o elenco jogando só com os mesmos 11. Né? Aí tem Arboleda machucado, Oscar machucado, Lucas machucado, Caleri machucado. Não usa outros, só usa sempre os mesmos. Então, você pensa, o que a diretoria quer? É pra usar a base ou não é? Se é pra usar a base, demite o Zubeldia. Se não é pra usar a base, segurasse Rato, Nestor, Michel Araújo, Galopo e tal, e segurasse o Zubeldia. Ela faz tudo errado, você percebe? Todos os movimentos dessa diretoria são estranhos. Foram envelhecendo o time com Cédric Soares, Luiz Gustavo, Oscar, foi tudo envelhecendo. Pra depois, o Wendel, pra depois chegar do nada e segurar o Zubeldia e o que não usa a base. Então realmente é preocupante. Dito isso, não dá pra saber o que esperar em relação ao Dorival Júnior. A diretoria do São Paulo fez proposta pelo Dorival? Não sei. O Dorival pediu 3 milhões? Não sei, acho que não. Pediu 1,5, que é o que ele ganhava antigamente no São Paulo. O Dorival pediu 500 reforços. Saiu uma notícia agora que o Dorival falou, eu vou pro São Paulo. Mas eu quero reforços. Eu quero aí o Haaland, Lewandowski, quero lá o Rafinha do Real do Barcelona, quero o Vinícius Júnior. Você fala, tá bom, então Dorival, vai catar coquinho. Mas é verdade isso? Eu duvido, sinceramente, eu duvido que o Dorival tenha pedido reforços. Quando o Dorival chegou no São Paulo, e isso é do feitio do Dorival, ele chegou e falou, não quero reforço, só não me venda ninguém, não precisa vender ninguém e eu trabalho com o que tem aqui. No Santos, ele era campeão com a galera da base. Não todos, mas normalmente uns 5, 6 da base. Né? Mais ou menos ali. Ele tinha muitos jogadores da equipe de base. Então pensar que o Dorival é esse cara que vai chegar e pedir muitos reforços, esquece isso aí, cara. Não boto fé de jeito nenhum. Muito menos no período de 3 milhões por mês. E aí sai a revista falando que ele tá fechado com o Corinthians. Depois que não, acho sim que o Dorival hoje está mais perto do São Paulo do que nunca. Mais perto do que nunca. Todas as notícias levam a acreditar que o Dorival tá chegando. Ah, Juba, mas você falou que sim, depois falou que não. É porque a revista da Placar chega lá e fala, o cara fechou com o Corinthians, o que você vai fazer? O que você faria no meu lugar? O cara fechou, tem uma notícia. Né? Eu não tinha informação do Corinthians ou que o Júlio Casares ligou pro Dorival e ele falou sim. Eu não tenho essa informação. Vem a revista Placar e fala, tá fechado lá? O que eu faço? Tá fechado lá, trabalhei em cima disso. E vamos pensar no nosso plano B. O Zubeldia vai ser mantido? Vai vir Diniz? Vai vir o Crespo? Quem que vem pro São Paulo? Vai ficar o Zubeldia mesmo? E vamos trabalhar com o que tem aí? Não dá pra saber. Agora, que o Dorival, recusando o Corinthians, ele fica muito mais próximo do São Paulo, você não tem a dúvida. O que eu tenho de informação aqui é o seguinte... Essa do Corinthians, que é uma informação mediana, concordo, é mediano, que ele teria recusado o Corinthians. Eu tenho a informação que ele recusou o Fluminense e eu tenho a informação que ele recusou o Santos, tá? Todos esses times ele recusou. Inclusive ele era o plano A do Fluminense que acabou fechando com o Renato Gaúcho. Então acho que ele tá muito próximo do São Paulo, sim. Você que é São Paulino, tá olhando nos meus olhos aqui agora e pensando, pô, não quero o Dorival, pô, quero o Dorival. Entenda. O Dorival ficou próximo. Se ele disser não pro Corinthians, já pode esperar que ele vai vir pro São Paulo sim.
Tenho quase certeza, né? Lógico. Gente, por falar em centroavante, aquele camisa 9, depois da contusão do Caleri, o São Paulo estuda ir pro mercado buscar alguém. O São Paulo teria sondado a situação de Brenner e também daquele do Fulham lá, o centroavantinho lá, o Vinícius, o Carlos Vinícius, né? E aí o que aconteceu também? O São Paulo teve agora muitos jogadores, um mundaréu de ligações lá para oferecer jogador pro São Paulo. Então, o que informaram é que o Balotelli foi oferecido pro São Paulo. Diego Costa, lembra do Diego Costa? Do Atlético de Madrid, aquele jogou no Grêmio, Atlético Mineiro, esse Diego Costa aí. É um jogador que foi muito bom, mas hoje tá louco, né? Pensar no Diego Costa no São Paulo hoje, pelo amor de Deus. Mas assim, pensar em Balotelli e Brenner. É claro que pensar no Balotelli também é preocupante, né? Milhãozinho por mês, um jogador que você não sabe nem o que vem. Pode chegar uma contusão só. Chegar um reforço pro departamento médico. Mas o Brenner é um jogador interessante. É um jogador já ambientado com o São Paulo. Numa condição boa financeira, eu traria o Brenner. E aí você fala, mas Juba, você não quer que o Rian Francisco jogue? Meu amigo, eu não quero. Eu tô perguntando e respondendo, né? Eu não quero. Eu queria o Brenner titular amanhã contra o Santos. O Rian Francisco, titular amanhã contra o Santos. Coloque, Zubeldia, o Rian Francisco titular contra o Santos e André Silva no banco. Vamos ver o que o Rian Francisco tem a oferecer contra o Santos jogando no Morumbi. É claro, sem o Oscar, sem o Lucas, até mesmo o Luciano que virou banco no último jogo, é complicado você colocar o Rian Francisco. Tem que mesclar ali na frente, eu concordo com isso também. Mas, com Oscar e Lucas e Ferreira, Rian Francisco totalmente. Totalmente. Gente, só pra arrematar, o Brenner tá perto. São Paulo ele pode não trazer, mas é interesse do São Paulo sim, pelo que me informaram, trazer o Brenner pra cá, tentando um empréstimo que ele é banco de reservas da Udinese, tá bom? E ó, Zubeldia, ele fica ou cai se ele perder amanhã pro Santos? Se ele ganhar do Santos no Morumbi, que eu acho que o São Paulo até é favorito amanhã, eu acho que o Zubeldia ele se mantém no cargo. Se ele perder, nós vamos descobrir amanhã qual que vai ser o futuro do São Paulo. Porque depois do jogo, o São Paulo se pronuncia. Ou ele fala, tá demitido, ou ele fala assim, ó, não vai mudar nada, mantém o cara. O Belmonte falou que era até o Santos que ele ia ficar, né? Não, meu técnico, com certeza. Vai desembarcar ali no ônibus contra o Santos. Tá bom, então ele vai estar aí, mas ele vai ficar só até o Santos ou até depois disso? Isso não foi falado, né? O São Paulo demitiu o Rogério Ceni depois de 1 ano e 8 meses mais ou menos de trabalho em abril, 17, 18 de abril ali. E demitiu o Carpini depois de 3 meses de trabalho, também 17 e 18 de abril. E sabe que dia que é hoje? 19 de abril. Se o Zubeldia for cair amanhã, é o terceiro técnico que essa diretoria promete que vai segurar e demite lá em abril. É engraçado, não é? É uma coisinha a se pensar, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!